Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos prontos mais uma vez para começar o dia, meditando na palavra, sendo guiados pela lição, e obrigado por sua companhia. Se ao final você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei, e se ainda não é inscrito ou inscrita, se junte à nossa família Lição Fácil se inscrever no canal, tá bom? Testemunho aos eruditos, Nicodemos. Nicodemos. Diz a Bíblia que Nicodemos era um mestre em Israel. O próprio Jesus lhe chama de mestre. Nicodemos, tu que és mestre em Israel, não entende essas coisas? Está lá em João 3, versículo 10. Ele era um dos principais dos judeus, um dos príncipes em Israel, e era membro do Sinédrio. Porém, homem rico, influente, poderoso, né, no seu círculo social, ouvira falar de Cristo, mas foi ter com ele à noite, porque ele, envergonhado ou receoso, e de dia, para ser talvez reconhecidos ou apontado como um dos discípulos de Jesus, por isso que ele foi à noite, movido aí pelo medo, pelo receio ou pela vergonha. No entanto, o Senhor Jesus o recebeu e apontou qual seria a sua necessidade. Como mestre em Israel, Nicodemos tinha muito conhecimento das Escrituras, porém, ele precisava de um Salvador, precisava de ser alertado acerca de algumas coisas que ele cria que talvez não estaria de acordo com a vontade de Deus. Jesus foi logo lhe dizendo, com amor, mas também com firmeza: olha, Nicodemos, se o homem não nascesse de novo, não poderá entrar no reino dos céus. Senhor, mas como um homem pode nascer? É possível ele entrar no ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar nem ver o reino dos céus. Jesus estava falando dele. Ele tinha muito poder, tinha muita influência, tinha muito conhecimento, tinha muito status, era respeitado. No entanto, e se ele não nascesse de novo, ele não iria ter aquilo que a sua alma mais almejava, que era o reino de Deus. Jesus conhecia as necessidades de Nicodemos. E Jesus percebeu, que Nicodemos não conseguia satisfazer as suas necessidades, mesmo tendo tanto poder nas mãos, poder mundano, poder humano, poder das riquezas, da influência. Mesmo tendo tudo isso, não conseguia satisfazer as suas mais profundas e reais necessidades. E o Senhor Jesus, então, abordou essas necessidades com amor e carinho, mas com firmeza mostrou para ele o que ele precisava fazer. Mesmo depois dessa conversa, ele foi impactado tremendamente depois dessa entrevista, mas mesmo depois dessa conversa particular com Jesus, depois de ele ter sido convencido pelo Mestre do que ele precisava fazer, reconhecendo Jesus como alguém especial, digno de ser seguido, ele ainda se manteve oculto em relação à sua simpatia pelo Mestre. Com medo talvez ali dos judeus, que ele era membro do Sinédrio, fazia parte da alta classe dos fariseus, então ele não se revelou como discípulo e seguidor de Jesus Cristo. Mas veja como que esse encontro impactou a vida de Nicodemos. Diz a Bíblia lá em João capítulo 7 que os fariseus e os sacerdotes tramaram para prenderem Jesus e mandaram inclusive pessoas para fazer exatamente isso. Eles foram, mas não conseguiram prender Jesus porque Jesus estava sempre envolto de uma grande quantidade de pessoas. E os fariseus perguntaram para os seus emissários, vocês não conseguiram prender o homem? O que aconteceu? Aí Nicodemos pede a palavra e no verso 50 do capítulo 7 diz assim, Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Peraí, vocês vão prender esse homem? Por acaso ele foi julgado? Nós paramos para ouvir o que ele tem a dizer? Realmente nós temos provas do que ele fez algum crime? Olha como que Nicodemos está defendendo Jesus aqui, usando a sua influência para mudar um curso desastroso e criminoso que estava em andamento.
ele freou todo esse estado de coisas para justamente prender Jesus. E quando Jesus morreu, diz a Bíblia lá em João capítulo 19, o verso 39, que ele fez provisão para dar a Jesus um sepultamento digno, honroso. José de Arimateia também tinha medo de se revelar um discípulo de Cristo, foi lá e pediu o corpo de Cristo para Pilatos, e Pilatos concedeu. E diz o verso 39 assim, ó: e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. E aí tomaram o corpo de Jesus, o embalsamaram, dando a Jesus um túmulo e um sepultamento digno. O que nós aprendemos dessa história toda? Nicodemos conhecia muito a Deus, conhecia muito as Escrituras e era professor de Bíblia, ensinava acerca de Deus para as pessoas. Mas nós devemos ter o cuidado para não cair na armadilha, por pensar que temos a verdade e o conhecimento dela por si só é suficiente para nos salvar. Não é. Não é. Pessoas podem até ter conhecimento da verdade, porém verão que isso não é suficiente se esse conhecimento não vier acompanhado de um íntimo e próximo relacionamento com Deus da verdade. É isso. Qual é o conhecimento que você tem das Escrituras? Mas esse conhecimento tem levado você para perto de Cristo? Nicodemos teve uma curiosidade de ouvir do próprio Cristo os seus ensinamentos, que ele havia ouvido pela boca de terceiros. Ele queria ele próprio se encontrar com Cristo. Quando ele se encontrou, percebeu que todo o seu conhecimento não poderia ser suficiente para levá-lo à vida eterna, ao reino dos céus. Precisou se encontrar com Cristo primeiro. Assim tem muita gente que acha que por causa da sua influência, por causa do seu poder aquisitivo, seu dinheiro, sua posição social, pelo seu conhecimento, acham que estão seguros e que precisam eles mesmos serem alcançados para que possam voltarem-se do caminho errôneo que estão andando para o caminho certo da submissão, adoração e humilhação perante a Deus. Pedro dizia assim, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. E essa tem sido aí a realidade de muitas pessoas poderosas ao encontrarem-se com Jesus. Há quem diga que a princesa, ou a rainha, melhor dizendo, a rainha Elizabeth, ela tenha dito que um dia ela iria depor a sua coroa aos pés do verdadeiro rei para lhe prestar a sua homenagem e reverência. Poder, fama, sucesso, influência e conhecimento nesse mundo são importantes, mas não é o fim em si mesmo. Que nós possamos estar perto de Cristo para que esse conhecimento que nós temos possa ser influência para a nossa atitude correta de submissão e humilhação perante o nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nós nos inclinamos diante da Tua presença para reconhecer a Tua majestade, poderio e senhorio sobre cada um de nós. Somos pecadores e nada que temos ou conquistamos pode mudar esse fato. É a Sua graça, a Sua misericórdia que nos salva no fim das contas. Nos ajude a reconhecer isso todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.